Elisa Welford Fletcher nasceu em 9 de novembro de 1987, na cidade de Memphis, uma cidade com pouco mais de 620 mil habitantes, localizada no estado do Tennessee, nos Estados Unidos. Ela era filha de Adele G. Welford e James Beasley Welford. Após a graduação na Hudson School, em 2006, Elisa jogou futebol pela Universidade de Memphis e mais tarde completou seus estudos se graduando na Universidade de Baylor. Ela recebeu seu mestrado em pedagogia pela Universidade Belmont e após isso se dedicou integralmente ao trabalho infantil, sendo professora na Promise Academy e mais tarde sendo professora no Jardim de Infância St. Mary's School. Atleta nata, a paixão de Elisa pelos esportes se estendeu da infância até a fase adulta. É dito que ela adorava correr pela manhã na presença de alguns amigos. Elisa foi descrita como sendo uma mulher de grande empatia, que sempre tentava ajudar o próximo, fosse conhecido ou não. Ela era membro da Segunda Igreja Presbiteriana e foi lá que ela conheceu Richard James Fletcher III, o homem que mais tarde viria a se tornar o seu marido. Após algum tempo de namoro, os dois se casaram em 8 de março de 2014. Juntos, eles tiveram 2 filhos, Richard James Fletcher IV e Harwell Ford Fletcher. Segundo amigos e familiares, nessa época, Elisa se dizia muito grata por tudo que tinha e se sentia completa. Ela se dedicava ao máximo em ser uma boa esposa e a melhor mãe que podia. Ela também sempre desfrutava de momentos ao ar livre, como passeios de barco, caminhadas e o seu preferido, as corridas. Além de tudo isso, Elisa vinha de uma família muito rica. Ela era neta de Joseph Ordill III, um bilionário que dirigia a distribuidora de hardware chamada Ordill Inc., com sede em Memphis. Em 2021, a revista Forbes listou a empresa Ordill como sendo a 143ª entre as maiores empresas privadas dos Estados Unidos, possuindo um valor estimado em 3 bilhões de dólares, o equivalente a mais de 15 bilhões de reais. Apesar de ser herdeira e ter vindo de uma família muito rica, Elisa decidiu que queria seguir a carreira na área do ensino infantil e não na empresa de sua família. Na manhã do dia 2 de setembro de 2022, Elisa acordou cedo como costumava fazer e antes de iniciar o dia, antes mesmo que seus filhos acordassem, ela saiu de sua casa para correr por volta das 4h20 da manhã. De acordo com fontes, Elisa estava usando um top lilás e um short azul e iria correr próximo ao campus da Universidade de Memphis. Às 7h45 da manhã, Elisa ainda não havia retornado para casa. Desse modo, muito preocupado, Richard, o marido dela, ligou para o departamento de polícia e informou o desaparecimento de sua esposa. A polícia respondeu ao chamado e chegou pouco tempo depois à casa da família. Eles realizaram uma busca pela área onde Elisa foi correr e encontraram sua garrafinha de água e o seu celular quebrado nas proximidades do campus. Ao solicitar as imagens das câmeras de segurança das casas nas proximidades, os policiais viram que Elisa estava fazendo a sua corrida matinal normalmente, até que em um determinado momento ela é abordada e forçada a entrar em um SUV de cor escura. Por Elisa ser proveniente de uma família muito rica, os policiais, inicialmente, acreditaram se tratar de um sequestro e que a qualquer momento os sequestradores iriam ligar para pedir uma recompensa. O seu desaparecimento repercutiu rapidamente pelo Tennessee e estados vizinhos. Diversos meios de comunicação divulgaram o caso e pediram por qualquer informação que levasse ao seu paradeiro. A família da mulher ofereceu $50 mil de recompensa, cerca de R$250 mil, para qualquer pessoa que pudesse fornecer uma informação sobre o paradeiro dela. Posteriormente, uma perícia foi realizada no local em que Elisa foi abordada. Lá, as autoridades encontraram um chinelo que, pelas imagens das câmeras de segurança, era claro que pertencia ao homem que levou Elisa e que ele deixou cair enquanto ele empurrava ela para dentro do veículo. Os policiais enviaram o chinelo para uma análise de DNA e, surpreendentemente, foi encontrado um DNA compatível no banco de dados da polícia. O DNA pertencia a um homem de 38 anos chamado Cleofa Abston Henderson, de 38 anos. Em menos de um dia após o desaparecimento de Elisa,
a polícia conseguiu localizar esse homem, pois o mesmo havia se envolvido em um acidente de carro e possuía uma arma de fogo ilegal com ele. Como o DNA dele foi encontrado no chinelo que havia sido deixado na cena do crime, ele foi acusado do rapto de Elisa Fletcher. Logo após a sua prisão, a polícia descobriu que ele era dono do SUV escuro que aparecia nas gravações, mesmo veículo que Elisa foi empurrada para dentro. Mais tarde, no mesmo dia, a polícia revelou o motivo de Cleofa já ter o seu DNA registrado no banco de dados da polícia. O homem já havia passado pelo sistema prisional por um crime que ele cometeu aos 16 anos no ano 2000. Na ocasião, ele raptou e forçou relações com uma mulher, sendo preso pouco tempo depois e condenado a 30 anos de prisão. No entanto, ele não chegou a cumprir toda a sua pena e foi libertado no início de 2021. Todas as evidências, juntamente com o histórico criminal de Cleofa, fez dele o principal suspeito pelo desaparecimento de Elisa Fletcher. Desse modo, os policiais tinham certeza de que ele era de fato o responsável pelo crime e começaram a pressioná-lo para que ele dissesse aonde Elisa estava. Porém, Cleofa disse que era inocente e mesmo com todas as provas apontando ele como culpado, ele disse que não fazia ideia de onde a mulher estava. Apesar dessa negativa do acusado, os policiais não ficaram de braços cruzados. E com a ajuda de milhares de voluntários, entre familiares, amigos e até mesmo pessoas sensibilizadas com o desaparecimento de Elisa, eles realizaram uma grande busca pela mulher. Essas buscas foram realizadas por uma grande área da cidade de Memphis, onde eles vasculharam regiões urbanas e também rurais. No dia 5 de setembro, 4 dias desde o desaparecimento, moradores próximos a uma casa abandonada ligaram para a polícia informando que havia o que parecia ser sangue seco no terreno da casa e que o local exalava um cheiro muito ruim e forte. Com o endereço dessa casa abandonada em mãos, os policiais se dirigiram rapidamente para o local. Lá, nos fundos da casa, eles encontraram um corpo feminino semidespido, já em avançado estado de decomposição. Devido ao estado do corpo, os policiais não foram capazes de determinar se ele pertencia a Elisa Fletcher ou não. O corpo foi encaminhado para uma perícia e mais tarde os médicos legistas confirmaram que de fato o corpo pertencia a Elisa Fletcher, desaparecida há 4 dias. No mesmo dia, um saco de lixo foi encontrado a 1,5 km do local, contendo os shorts que Elisa usava quando saiu de casa para caminhar. Posteriormente, uma autópsia realizada no corpo constatou que Elisa possuía um ferimento à bala e uma lesão contundente na parte de trás da cabeça, indicando que ela havia recebido uma pancada muito forte. A autópsia revelou ainda que ela tinha uma fratura nas pernas e na mandíbula, e um exame toxicológico mostrou que ela tinha uma certa quantidade de fentanil em seu organismo. Para quem não sabe, fentanil é um analgésico extremamente forte, com cerca de 100 vezes a potência da morfina, e normalmente é usado para o tratamento da dor e como anestesia severa. No caso de Elisa, tudo indica que o medicamento foi usado pelo criminoso para deixar ela dopada e, consequentemente, mais vulnerável para que ele pudesse forçar relações com ela sem muita resistência. Cleofa Abston Henderson foi formalmente acusado e preso pelo crime contra Elisa Fletcher. Mais tarde, foi descoberto que o acusado já havia cometido outro crime em setembro de 2021, pouco tempo depois dele ter saído da prisão. Na ocasião, assim como no seu primeiro crime, Cleofa raptou e forçou relações com uma mulher, deixando seu DNA na cena do crime. Esse DNA chegou a ser coletado pelas autoridades e eles acharam uma combinação para ele no banco de dados da polícia. No entanto, devido a algum erro no sistema, o homem só foi indiciado pelo crime depois de já ter sido preso por ter tirado a vida de Elisa. Se ele tivesse sido preso antes, certamente Elisa Fletcher ainda estaria viva. Mesmo com todas as provas que as autoridades conseguiram reunir, Cleofa ainda continuava se declarando inocente. Durante a sua audiência preliminar, realizada no final de setembro, a polícia apresentou algumas testemunhas que afirmaram terem visto o acusado na casa do irmão dele, que era bem próxima da casa onde o corpo de Elisa foi encontrado.
Ainda durante a audiência, pessoas próximas ao acusado relataram que ele via se comportando de maneira estranha e, inclusive, chegou a fazer uma grande limpeza em seu carro, coisa que ele não costumava fazer. O próprio irmão de Cleofa relatou que o encontrou lavando suas roupas na pia da cozinha e estava muito paranoico. Além disso, dados obtidos através do celular do acusado mostraram que ele esteve no mesmo local e horário em que Elisa havia desaparecido. Mais tarde, a perícia revelou que tinha encontrado vestígios de Elisa no veículo de Cleofa, que havia sido apreendido pela polícia no início das investigações. Para as autoridades, não há dúvidas de que Cleofa Abston Henderson é o responsável pelo crime contra Elisa Fletcher. Atualmente, ele se encontra encarcerado na prisão de Shelby, onde aguarda o seu julgamento. E além do crime contra Elisa, ele também responde pelo crime que cometeu no ano de 2021. O funeral e enterro de Elisa Fletcher ocorreu em 10 de setembro de 2022 e contou com a presença de centenas de pessoas entre familiares e amigos. A cerimônia de despedida foi marcada por uma grande revolta e tristeza. Ainda em setembro, milhares de corredores, especialmente mulheres, se reuniram durante a mesma hora em que Elisa saiu para correr, às 4h20 da madrugada, com a intenção de terminarem a corrida que a mulher nunca pôde.